Boa tarde, professor. Bom dia, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo. Eu sou Daniel Mendes dos Santos, esse aqui é o Lucas. A gente vai começar a nossa apresentação aqui. A gente dividiu em duas partes. O Lucas vai começar falando mais sobre instanciamento e sobre a criação de instâncias. Eu vou falar um pouco mais sobre balanceamento de carga. Lucas, por favor. Boa tarde. Como primeira atividade, né, foi designado para a gente definir o local padrão, né? Nós escolheu como padrão aqui em configurações, né? Nós definiu o local padrão como a US Central 1, porque era o mais barato, e definimos a zona aqui, pode escolher qualquer zona, literalmente qualquer uma, e definimos a zona A. Depois a gente tem a instanciação de virtual machines, que pode ser feita de duas maneiras. Dentre elas, pela própria interface do, do Google Cloud ou por linha de comando. Primeiro, a gente vai fazer pela interface, que é literalmente só clicar em criar modelo. Aqui, né, vai definir um modelo para a instância. A gente usou E2 Medium. Aqui você pode definir o sistema operacional que você vai usar. Aqui você vai definir que para permitir tráfego HTTP e clicar em criar. Depois que ele criar, ele vai criar esse template e você pode clicar aqui em criar virtual machine, que aí ele vai criar uma instância deste template já padronizado. E aqui tem um exemplo feito, né, no pela interface. Você pode ver aqui tudo certinho, instância, E2 Medium e permite tráfego HTTP. E aqui, depois que você fazer isso, você precisa instalar o Apache. Para instalar o Apache, é só clicar em SSH, ele vai abrir esse terminalzinho aqui. Nele você vai digitar esses comandos, ele vai instantaneamente baixar o Apache para você. E fazendo por linha de comando, você vai vir no canto superior direito da tela principal aqui e vai abrir esse shell. Esse shell você vai digitar esses comandos aqui. Nesses comandos você vai definir o nome da instância, definir qual máquina você vai usar, qual sistema operacional você vai usar, qual a zona, você vai dar uma tag para ele e qualquer alteração que você for fazer, você vai falar para alterar aquela tag pela tag dele. E aqui a gente já instala o Apache. E aqui temos um HTML padrão, que quando você for acessar ele pelo IP, ele vai renderizar esse HTML. E aqui, depois que você criou, deu aquela linha de comando, instalou Apache, você vai definir uma regra de uma regra de firewall, que aqui você vai definir o range, que é o número o range de IPs que pode acessar, e você vai usar aqui a target tags, que vai dar lá naquela tag definida antes, e vai usar essas regras de firewall, e aqui o canal TCP que vai utilizar. E tem um exemplo da instância 2 aqui, que a gente criou por linha de comando, só que aí ele não deixou criar na mesma zona. E como pode ver, tudo certinho, mesma coisa, 2 medium, e permite tráfego, tráfego HTTP. E eu vou passar para o Mendes. Então, professor, vou transmitir a tela aqui para o senhor, né? Eu vou transmitir a minha tela inteira aqui. Opa, transmitindo. Vamos lá. Agora falando um pouco mais sobre a parte de balanceamento de carga, né? O balanceamento de carga, a gente tem vários métodos de fazer ele. Provavelmente o pessoal mais vai fazer por grupos, né? Que é onde a documentação é um pouco mais enfática, né? Como estamos em máquinas separadas, eu fiz aqui instâncias diferentes, né, do que o Lucas, né? Eu fiz testes diferentes aqui e tudo mais. Cada um fez testes separados.
Mas vamos começar pelo primeiro tipo de balanceamento de carga que eu fiz aqui. O primeiro que eu fiz foi por esse balanceamento de tipo pool aqui. O que a gente faz? A gente já tem instâncias que já foram criadas aqui por mim, beleza? Se a gente for entrar aqui nelas aqui, a gente mexeu lá no HTML do que tem na pasta padrão, a gente deixou o servidor 1, servidor 2, servidor 3 lá, para cada um desses aqui. Se a gente for clicar aqui, vai ter o servidor 2 e assim sucessivamente. Aqui a gente fez o quê? Para criar um balanceamento por pool. A gente cria a gente cria esse IP estático aqui, verifica a integridade, adiciona o destino, assim como está nos passos descritos pela tarefa, foram feitos esses passos aqui, né? Adiciona instâncias e adicionar regras. Aqui é mais fácil, pelo menos por pool, eu creio que seja mais fácil fazer por linha de comando mesmo. Basicamente seriam rodar esses comandos aqui, só que instanciando aqui nessa parte de adicionar as instâncias, o teste 1, teste 2, teste 3. Se a gente for ver aqui nos detalhes do destino de pool, a gente vai ver as instâncias aqui, vai ter o teste 1, teste 2, teste 3 bem definidinhos aqui. E aqui no balanceador, né, quando a gente cria, ele também vai ter esse balanceamento aqui criado, né? Outro jeito também de fazer isso é criando a partir do grupo de instâncias. Por grupo de instâncias, ele é um pouco mais fácil fazer pela parte de interface, né? Porque, querendo ou não, vai ter que rodar um monte de linhas de comando aqui, vai ter que ficar alterando tudo mais. Pela parte de interface, ela é mais simples, pois a interface é um pouco mais trabalhoso fazer por esse grupo de instâncias. Por quê? Como o Lucas já disse, a gente tem modelos de instâncias que a gente pode ser criado, né? E esses modelos de instâncias, eles são utilizados para criar grupos, né? Então a gente coloca o template aqui e cria os grupos, né? Quando a gente for criar um modelo de instância, a gente cria um modelo de instância aqui e a gente pode definir os grupos de instâncias aqui, como está aqui no nosso grupinho aqui. Beleza, a partir disso, criando esses grupos de instâncias, a gente já vai colocar algumas regras, né, quando a gente cria esses grupos de instâncias lá, e essas regras podem já ter um certo balanceamento. Por exemplo, um exemplo de regra que foi definido lá nos grupos de instâncias pode definir, é você ter o auto-scaling ou vários outros tipos de regrinhas para, no caso, por exemplo, se eu quiser parar aqui, ele já reinicia novamente a nossa instância aqui. No caso aqui foram criadas 2 instâncias, né, que foi definido de 2 no máximo 10 lá. Foram criadas 2 instâncias aqui. E a partir disso, a gente pode vir aqui para esta parte aqui, para criar outras regras de balanceador aqui, né? A gente pode vir aqui em criar o HTTPS e tudo mais. Lembrando que isso tudo tem... Eu posso manejar isso a partir por linha de comando também, tá? Lá no shell, como o Lucas já fez lá também na criação de instâncias. A gente vem aqui, tem o balanceador de carga, tudo mais, a gente pode criar aqui, criar do jeito mais simples. Isso aqui, no caso, já tem um pronto, né? Ele vai vir aqui, ele vai definir, vai dar essa opção de configurar back-end, regras de roteamento, tudo mais, que a gente pode definir como a gente bem entender. Lembrando que tudo isso também a gente pode definir as tags de firewall, né? Como o Lucas dizia, aqui tem uma página de tags de firewall aqui. E, por fim, quando a gente terminar de criar, a gente vai ter tudo aqui, né? Tudo bem definidinho aqui na site back-end. Aqui, no caso, deu um erro aqui, grupo de instâncias, back-end não está íntegro. Tudo mais. Tem que consertar uma parte do back-end lá, mas é só criar aqui de novo. Eu destruo aqui e crio de novo. Mas como está acabando o vídeo aqui, professor, eu acho mais interessante depois eu enviar ele prontinho, bonitinho para você aqui. Sucesso? É isso. Muito obrigado para a apresentação aqui. Tchau, tchau. Bom, professor, aqui, ó, só terminando aqui o que eu tinha feito, né? Resolvi os problemas lá que estavam associados aqui à integridade do processo aqui. E é isso, professor. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.